Salve, salve fiel, sejam bem-vindos aí a mais um noticiário diário aí do Corinthians. E se você tem gostado desse tipo de conteúdo, peço a você que deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A primeira partida do Corinthians em 2025, ao meu ver, foi uma partida bastante importante, já que o técnico Ramon Dias aí optou por colocar o time reserva e dar oportunidades aí para jogadores aí que não vinham sendo utilizados em 2024. E jogadores aí que, na minha visão, teve grande destaque nessa partida foram os dois atacantes, o Thales Magno e o Pedro Raul. O Pedro Raul, mesmo um jogador que já estava praticamente fora aí do Corinthians em 2025, muitos já davam aí como um jogador aí que seria vendido e transferido aí para outra equipe, mas nessa partida ele mostrou que pode ser bastante útil ainda em 2025. Como disse, ele não tinha perspectiva de continuar aí no Corinthians, tanto que nessa partida mesmo, com o time reserva, ele foi o reserva do time reserva, o Ramon Dias e o Emiliano optaram por colocar o Hector Hernandes como centroavante e não o Pedro Raul, mas ele entrou aí ao longo do segundo tempo, entrou na verdade no intervalo da partida, e no segundo tempo foi o cara do timão junto com o Thales Magno. Tanto que no primeiro gol, onde começa a reação aí do Corinthians, ele luta aí com o Juninho Capixaba pelo alto, e o jogador lateral esquerdo do Bragantino tocou a bola para o meio da área, onde o Thales Magno consegue marcar o primeiro gol do Corinthians. E o segundo gol já foi aí do Pedro Raul, uma jogada em um cruzamento do Rian. O Pedro Raul, na jogada aérea, que é a sua principal aí característica, conseguiu marcar o seu gol, decretar a vitória do Corinthians de virada por 2-1 e ser o herói daí dessa vitória do Corinthians contra o Bragantino no Paulistão. Agora, em relação à segunda partida do Corinthians aí no Campeonato Paulista de 2025, nesse domingo, às 6h30 da tarde, aí, contra o time do Velo Clube, a tendência é que o Ramon Dias continue com o time reserva, dando mais chances aí para esses jogadores que não foram tantos utilizados assim em 2024. A tendência é que alguns jogadores titulares possam aí ser acrescentados nesse time, jogadores aí mais jovens assim tendem a jogar minutos aí nessa partida. A tendência é que ele repita a escalação que utilizou nesse duelo contra o Bragantino, mas já adicione aí um Mateuzinho na lateral direita no lugar do Maná. Talvez aí possa ter chance aí também o Yuri Alberto como centroavante, mas a tendência é que ele comece no banco mesmo, já que o Pedro Raul foi muito bem e a tendência é que possa ser titular nessa partida. Outro jogador que também deve ser titular no lugar do Charles, que não foi muito bem aí nesse confronto contra o Red Bull Bragantino, um jogador que destoou um pouco dos demais ali no meio de campo, deve ser aí o Rian, o substituto do Charles, e o Timão aí deve repetir mais ou menos a base que enfrentou aí a primeira rodada do Paulistão, só acrescentando alguns novos nomes, alguns novos jogadores, e a tendência é que também possa o Coronado, caso ele se recupere, ele possa ser titular nesse confronto, e o Memphis Depay também talvez aí já consiga ser relacionado para esse duelo contra o Velo Clube aí pela segunda rodada do Paulistão. Agora, em relação ao plantel do Corinthians e a novas transferências, o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias, o seu filho, o seu auxiliar, foi bastante direto aí na entrevista após o jogo e definiu aí que o Corinthians tem um elenco bastante forte para 2025 e que confia aí no grupo que ele tem em mãos aí para continuar a temporada e não está totalmente obcecado em tentar alguma transferência ou contratar algum jogador para adicionar ao plantel do Corinthians, já que o Corinthians, na última temporada, no meio do ano de 2024, fez uma janela bastante forte, conseguiu gastar bastante dinheiro nessa janela e trouxe alguns nomes bastante fortes aí no mercado de transferência, que foi o caso do Memphis, trouxe também o André Carrilho, dois jogadores esses principalmente mudaram a cara do timão, fez com que o Corinthians saísse aí da zona de rebaixamento para uma classificação para uma pré-Libertadores. Então já foi uma janela bastante positiva aí no meio do ano de 2024 e o Corinthians tem um time muito forte aí, segundo o Ramon Dias e o Emiliano Dias, e eles confiam aí no plantel do Corinthians. Então acredito aí que não veremos aí muitas transferências aí no mercado da bola do Timão a favor novas contratações, talvez uma ou duas aí contratações pontuais sejam feitas aí nessa janela. Bom, pessoal, essas foram as informações, as notícias de hoje. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.